Mesmo com poucos minutos em campo, o Inter recebe uma proposta milionária por uma cria do celeiro de Ases e avalia a venda do jogador para a próxima temporada. Quero falar também sobre os jogadores que estão emprestados. A lista não é longa, mas pode contar com alguns nomes que retornem no ano que vem ao estádio Beira-Rio. E quero finalizar, gente, também falando sobre a preparação para encarar o Ceará. O técnico Ramon Dias ganhou uma boa notícia para o duelo no Nordeste. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, né? Com muitas informações, em especial fora das quatro linhas, porque por mais que a gente ainda não tenha definido se o Inter vai jogar a Série A, se vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, torcendo para que não, de alguma forma alguém tem que pensar no planejamento para o ano que vem, em especial da montagem do elenco, e até porque, né, outros clubes também estão fazendo esse processo e óbvio que enxergam no Inter um potencial, né, formação de jogadores, vamos dizer assim, né, porque os experientes estão em baixa, então tem um valor menor de mercado. Os jovens, daqui a pouco, também têm um valor menor, né, por tudo que o Inter está rendendo esse ano. Daqui a pouco, né, a gente rifa um garoto que dá certo em outro time. Então são movimentações de mercado naturais, tá? Eu quero trazer tudo aqui para vocês em nome da Zapay. Lembra, né, que tá chegando o final do ano e tu tem que ficar em dia com o teu veículo. Independente se ele é carro, moto ou caminhão, tu tem uma multa parada, a Zapay soluciona isso para ti. Afinal, lá você consegue parcelar ela no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, quero começar falando sobre uma proposta que chegou na mesa do Internacional. Essa informação foi publicada por GZH e eu consegui, né, nas últimas horas, trocar algumas mensagens, né, de forma rápida com algumas fontes que me confirmaram que há, né, um namoro do Orlando City, né, clube que joga a Major League Soccer dos Estados Unidos, clube que já jogou o Kaká, né, lá atrás quando saiu aqui, né, do futebol brasileiro para jogar nos Estados Unidos, né, tem um investimento menor do que outras equipes, né, que estão jogando neste campeonato, mas também tem mapeado jogadores jovens. E um dos nomes que eles mapearam é Luiz Otávio, volante, meia, né, do Internacional, veio lá do Ceará ainda para formar o elenco sub-20, se destacou bastante, tanto é que foi promovido pelo técnico Roger Machado ainda no começo dessa temporada, teve menos minutos do que deveria, e aqui a gente vai ter que conversar, né, porque a gente está falando de uma oferta de 5 milhões de dólares. Se a gente for converter para a nossa moeda, 26 milhões e meio de reais por um jogador que pouco jogou. Imagina se ele tivesse jogado, né? Seria muito mais, né, uma proposta do exterior. É bom a gente destacar que nessa proposta aqui o Inter tem direito a 90% do passe. Então estamos falando de 4 milhões e meio de dólares, tá? Isso daria 23 milhões e 800 mil reais. Claro, se o Inter não mantiver percentual de venda futura, aquela coisa toda. Do que eu conversei com as pessoas do clube, o que me disseram é que o Inter avalia a proposta. Né? O Inter não disse que sim, nem que não, porque há prós e contras. Vamos lá. Os prós, é um jogador que não é titular, é um jogador que daqui a pouco pode perder espaço ainda no ano que vem, é um jogador que não se desenvolveu ainda, então pode ser que 4 milhões e meio de dólares seja um valor bom, né, para um jogador que daqui a pouco pode não vingar, pode, né, de alguma forma, mediante o cenário do Inter, também, né, não estar apto a evoluir, né, como o Inter imaginava, ou na velocidade que o Inter esperava, e esse é um ponto, né, que o Inter estaria propenso a aceitar a oferta, além, claro, de toda a dificuldade financeira que o Inter tem e não é novidade para ninguém. Inclusive, hoje pela manhã eu publiquei, né, um vídeo falando que o Inter tem que bater pelo menos mais 45 milhões de reais em vendas, né, para ter a sua meta orçamentária de vendas atingida nessa temporada. Então, tudo isso é óbvio, né, que o clube vai ter que levar em consideração. Por outro lado, né, o Luiz Otávio talvez seja o único primeiro volante de origem, né, que o Inter tem no plantel. Tem o Richard, é verdade, mas, pô, vamos lá, né? Todo mundo sabe que o Richard não vingou no Inter. O Ronaldo não joga mais esse ano. Então, olha o pepino que o Inter tem, né? Ah, tem o Thiago Maia. Cara, para mim o Thiago Maia é muito mais segundo volante do que primeiro. Então, há todo, né, esse drama envolvendo a primeira volância, o que pode fazer com que o Inter repense, né, liberar esse jogador, mesmo que seja só visando a temporada do ano que vem. De qualquer forma, são 5 milhões de dólares que estão na mesa do Inter, e aí o Colorado vai ter que avaliar se topa ou não, né, liberar este jogador. Tá bem?
Quero continuar falando aqui, gente, sobre jogadores do Inter que não estão no Inter, jogadores emprestados, que estão retornando de empréstimo no começo do ano que vem, que o Inter vai ter que fazer aquela avaliação. Resta saber quem vai fazer essa avaliação, né? Não digo nem departamento de futebol, digo comissão técnica, que no final das contas é quem decide quem permanece e quem vai embora, ou vai reemprestado, ou vai vendido, e aí tem N possibilidades. São alguns nomes, tá, gente? E eu acho que a lista, ela conta com talvez 2 jogadores, tá? Que poderiam retornar e ser uma opção para o ano que vem. Estamos falando aqui, gente, do goleiro Kehler, né? Que de novo, né, foi emprestado nessa temporada, esteve no Vasco no passado, não jogou nenhuma partida porque o Léo Jardim não deu brecha, então o Kehler não foi observado no ano passado e agora, né, está no Ceará. Também não vem jogando, né, com frequência, né? O goleiro Kehler. Sinceramente, né, gente, eu acho que o Kehler no Inter não tem muito, né, o que apresentar. Ele teve um ótimo momento lá em 2022, ainda quando substituiu o Daniel, que era um goleiro que estava muito em baixa. Ele entrou, deu conta do recado, fez grandes jogos, mas em 23, né, tem muitas falhas e para mim é um goleiro que, sinceramente, não sei se vale a pena aproveitá-lo do que dar uma oportunidade a um garoto da base, como é o caso do Cauã Jesus ou do próprio Diego Esser, né, que são os nomes mais prontos aí, né, da categoria de base que o Inter tem. Então eu particularmente não aproveitaria, tá, o Kehler, mas é um jogador que retorna. Outro nome é o Estevão, lembram dele? Jogador, né, que foi campeão brasileiro sub-20 lá em 2021, passou, né, por outros momentos aí no time profissional, atualmente está no Zequinha, né, no São José. Isso diz muito, né? Acho que o Estevão também não vai ser aproveitado pelo Internacional na próxima temporada. Outro nome está disputando a Série B, é Gabriel Barros, atacante que veio, né, em outro momento do Ituano. O Inter fez uma aposta, né, ele rodou por vários clubes e não conseguiu se firmar. Então é outro que também acho que vai ter que encontrar o seu caminho. E aqui, gente, estamos falando dos 2 jogadores que acho que tem mais potencial para serem aproveitados. O primeiro é Ramon, lateral esquerdo, que está no Vitória. Inclusive vazou um vídeo dele, né, no camarote, comemorando bastante o gol do Lucas Halter contra o Inter. Sei que é o time dele, né, que são os companheiros dele, mas, né, o Inter é o clube que paga, né, o salário dele ainda. Eu acho o Ramon muito fraco, gente. Eu acho que na amostragem que a gente teve dele aqui no Inter, não foi bem, né? Mesmo no Inter, bem, né? No Inter que estava jogando bem naquele momento. Ele nunca deu uma resposta, né? Teve bons momentos no Flamengo, passou pelo futebol da Grécia, mas no próprio Cuiabá, né? Já não tinha sido um brilhante lateral. Então eu teria que avaliar aqui, talvez para compor grupo, né? Pode ser que seja útil, mas sinceramente, né? Acho que o pensamento, se é brigar por títulos no ano que vem ou ter um ano menos difícil do que foi este ano, a gente tem que pensar em nomes mais qualificados do que o Ramon. Mas deixo esse asterisco, né, aqui para ele, porque o Inter dificilmente, né, tem jogadores aptos nessa posição. E fechando, né, estamos falando do Henrique Menck, goleiro que tem a possibilidade de ser comprado em definitivo pelo Como, da Itália. Ele está emprestado, né, o Como gostou muito, né, desse jogador, porque também tem o carimbo, né, de seleção brasileira de base, isso é muito importante para os clubes da Europa, e é um goleiro muito promissor, gente. É um dos melhores goleiros que o Inter já formou aí nos últimos anos. Então, esse sim eu buscaria de volta, tá? Ainda mais que eu acho que o ano que vem o Inter dificilmente vai ter o Rocher, pelo custo-benefício, né? O Inter vai ter um ano muito difícil em 2026. Tem o Ivan, que tá super bem, tem o próprio Antony, né, que é um garoto, né, que tá com um pouquinho mais de rodagem no profissional. E aí, né, a terceira opção seria um garoto. Então, daqui a pouco, o próprio Menck pode entrar como possibilidade. Resta saber, né, se os italianos vão comprar ou não este jogador. Para a gente fechar, quero falar sobre o trabalho no CT do Parque Gigante, porque o técnico Ramon Dias deve ter uma novidade no time. Estou falando do Brian Aguirre, jogador que está trabalhando bem, tá? E pode retornar ao time já no duelo contra o Ceará, no próximo dia 20, na Arena Castelão. Aí entra um detalhe, né? O Bruno Gomes foi um dos melhores jogadores do Inter contra o Bahia, né? Com 2 assistências, né? Para os 2 gols do Vitinho. Fora, né, a partida que fez. Então, o Bruno Gomes, para mim, tem que permanecer como lateral. Mas abre um buraco no meio, né? Porque o Thiago Maia está suspenso. Então, pode ser que o meio seja formado por Luiz Otávio e Bruno Gomes, com o Aguirre indo para o lado direito do campo, né? Ali fazendo a lateral. Ou, né, daqui a pouco o Bruno Gomes permanece como lateral e aí, né, o Ramon opta por Luiz Otávio e Alan Rodrigues, ou Bruno Henrique. São alternativas que ele está ganhando aí para esse duelo, que obviamente é tratado como decisivo por todos
lá no estádio Beira-Rio. Tá certo? Chegou até o final? Não esquece que a minha parceira master é a KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, tem jogos das eliminatórias já neste sábado, eliminatórias nada, né? Data FIFA, jogos de seleções, visando, né, já a preparação para a Copa do Mundo. Colômbia do Carboneiro do Borré entra em campo, Paraguai do Alan Benítez entra em campo. E óbvio que a gente fica de olho em todos esses jogos e palpitando para deixar mais emocionante. Então vai lá, kto.bet.br é minha parceira e eu recomendo para vocês. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!